Dia 27 eu estarei com todos vocês aí. Preciso muito que vocês vão até esse evento, é muito importante. Por quê? Porque pela primeira vez está tendo um evento dessa grandiosidade na região. Então é muito importante a participação de todos vocês, para que vocês fomentem o esporte, para que vocês tenham acesso à informação de qualidade, para que vocês consigam ver novos atletas surgiram e também pessoas que nunca foram atletas interessadas com a nossa saudosa e magnífica musculação. Gente, é uma energia que, assim, imensurável. Obrigado. Parabéns, tá? Esperamos você em Juiz de Fora. Esperamos vocês todos lá. Fala, tribo! Estou hoje com o Júlio Balestrin, um dos maiores treinadores do Brasil, se não do mundo. Está fazendo um grande trabalho divulgando a educação física, divulgando o esporte e está maravilhoso. Gostaria que você falasse um pouco sobre você, sobre a sua carreira. Quem é Júlio Balestrin? Júlio Balestrin é um atleta profissional de fisiculturismo. Detenho bastante títulos dentro do esporte, títulos nacionais, títulos internacionais. Participei de grandes competições internacionais com os melhores atletas do mundo. Sou professor de educação física e também treinador de atletas profissionais de fisiculturismo. Ótimo. Então vamos bater um papo com o Júlio e perguntar para ele algumas coisas, algumas curiosidades sobre a profissão. Como profissional da área, eu formulei algumas perguntas e pegamos algumas perguntas dos treinadores da nossa cidade, treinadores influentes da nossa cidade. Bom, eu vou começar com as minhas. Claro. Como profissional da área e você fazendo uma diferença na educação física no Brasil, você entende a diferença que você está fazendo, né? Você veio do meio do fisiculturismo e a galera na faculdade hoje em dia usa a camisa Balestrin. Elite Team da Max. Do Júlio Balestrin. Exato. E aí, a pergunta que eu te faço é o seguinte: você está acostumado, você veio de performance, Exato. Treinou muitos atletas, ganhou, teve vários títulos como treinador, e vocês estão numa pegada diferente, você está numa pegada diferente agora. A pegada é mostrar para as pessoas, principalmente pessoas de nichos diferentes, o tão bom que é a atividade física. Sim. Porque o cara que é treinador pensa só em performance, isso, coisa e tal. Não, você está buscando, obviamente, que o cara emagreça, que o cara tenha resultados, mas você está buscando também que a pessoa tenha a saúde, tenha a disposição. E nisso tem um ponto, a gente está acompanhando o seu trabalho, todo dia que sai o vídeo eu tô lá, tá no sininho. A gente está acompanhando o seu trabalho e a gente está percebendo, o que a gente percebe? Pessoas que não são desse meio, há uma dificuldade maior de trabalhar, porque não tem o pensamento, não tem a expertise, não vou falar expertise, mas talvez não tenha aquele clique do atleta. E você jogando isso para a educação física, para o professor da sala de musculação, qual é a sua maior dificuldade em virar a chavinha de uma pessoa normal, uma pessoa que quer melhorar apenas, uma pessoa que não quer fazer atividade física? Você é um cara paciente? A paciência, ela é muito necessária para que você seja convincente, principalmente com essas pessoas que têm dificuldade de adesão ao treinamento. Então é muito importante você ali durante os treinos ir esclarecendo um passo a passo sobre cada exercício e a influência que esse exercício vai fazer na vida dessa pessoa. Então a gente não vai na questão performance, a gente vai mais fundo, a gente tenta mexer com o sentimento da pessoa. Então esse clique é exatamente isso. Então perguntas chaves como: eu quero que você cuide do seu filho até ele se formar na faculdade. Eu quero que você veja seu filho casar, ter filhos, constituir a família, que você seja o patriarca ou a matriarca dessas novas gerações, com todo o crédito e saúde necessário para que você tenha uma terceira idade e uma vida digna. E ter dignidade na terceira idade é simplesmente você conseguir cumprir suas funções dentro de uma sociedade.
essas funções estão muito baseadas em você ter as suas atividades do cotidiano, ir ao mercado, ter força para carregar uma sacola ou ter condição de fazer uma caminhada. Isso são coisas que alguns idosos não são mais capazes de fazer porque passaram por algum momento de enfermidade na sua vida e nunca tiveram uma vida dentro do esporte. Sabia que 40% das pessoas que têm problema com Alzheimer, ou problemas com infarto, ou problemas com AVC, ou problemas com diabetes, problemas com hipertensão, estou falando de 40%. 40% dessas pessoas poderiam ter evitado esse problema treinando 3 vezes treino de força na academia. Então as pessoas precisam de uma vez entender que cuidar do corpo é necessário para que você não tenha que ficar ali preso a um médico que vai sempre te passar uma droga paliativa para estender a sua situação por um período curto, médio ou longo, mas que não vai tratar o seu problema na raiz. Eu costumo dizer que nós tratamos da saúde realmente, nós somos da saúde, o pessoal cuida da doença. Então, seria uma expertise para o profissional de educação física, mesmo que dolorosa, trabalhar com a dor da pessoa, a pessoa entender que assim, se você não fizer isso, daqui a pouco você não vai estar amarrando seu tênis, você não vai estar transando com a sua esposa, você não vai estar... Seria isso. Exatamente. Leve em consideração apenas esse fator que eu vou dizer aqui para vocês. Quando a pessoa entende de uma vez por todas que as dores que ela possui são o único responsável por ela, a falta de atividade, e ela começa a praticar musculação, é só você colocar em uma balança. Você tem 24 horas de dor, de incômodo na sua articulação, principalmente na sua coluna, joelho, ombro, quadril. As pessoas têm problemas nessas regiões, nessas juntas. Quando você se submete ao treino, você consegue ali sentir 1 hora de dor durante o treino e o resto do seu dia você está livre das dores. É só você colocar numa balança. Você prefere passar 1 hora ali se esforçando para sentir menos dor ao longo do seu dia, ou você prefere usar uma droga paliativa e ficar se enganando até o momento que a sua saúde não aguentar mais e você ter que recorrer ao médico, recorrer ao hospital, simplesmente uma questão de você negligenciar a questão do treinamento. É isso que eu não quero que nenhum de vocês faça. E vocês estão fazendo um papel maravilhoso, mostrando para essa classe que não tinha o hábito, né? Que virou uma novela que a pessoa não vê novela e vê vocês aqui mostrando a atividade e o bem-estar que isso cria. Um dos principais responsáveis por essa quebra da nossa bolha, onde a gente sai da performance e começa a entrar na saúde, na qualidade de vida, foi o Serjão e os meninos do Flow. Sensacional. O Serjão é o obeso. O Igor, ele tem uma obesidade, mas é num nível bem menor. O Jean é um falso magro. O Batista e o Adriano são 2 indivíduos magros. Então aqui eu tenho um resumo da sociedade brasileira. Eu consegui colocar pessoas que são influentes, mas que têm a vida como a de qualquer outra pessoa, que precisa de cuidado, que precisa estar ali treinando para que no futuro tenha o objetivo principal de poder manter essas atividades que eu citei logo para você. Não é simplesmente performance. É óbvio que se você tiver performance, você vai ser uma pessoa mais forte, mais poderosa. Mas a gente está falando de muito além de performance. A gente está falando de trazer qualidade de vida e manter as pessoas sadias por muito mais tempo. Maravilhoso. Sensacional. Tem muitos iniciantes, as academias estão ficando lotadas, principalmente no Projeto Verão. Sim. Né? E você, como todos nós, começou a treinar. Exato. Eu fui um desses. Então, você foi um desses do Projeto Verão. Foi um desses do Projeto Verão. Qual foram os 3 erros principais que você cometeu no início, que você poderia explicar, falar para a pessoa não cometer, que está entrando na academia hoje, que está nessa do Projeto Verão hoje? Os 3 erros que você cometeu. Dúvidas frequentes, pessoas que não sabem quantas repetições fazer,
qual o peso ajustar na barra, quantas séries e número de exercícios fazer e principalmente a forma como é feito os exercícios, a técnica. Então as pessoas precisam entender de uma vez por todas que é necessário você fazer força para ficar musculoso, para poder construir massa muscular, mas o primeiro passo para você conseguir carregar o peso de forma adequada é trabalhando a técnica. Trabalhar de forma inadequada com pesos grandes vai gerar hipertrofia. A pessoa sim vai ter resultado, mas o principal, ela vai manter uma longevidade dentro do esporte, não cometer os erros que eu cometi com relação à técnica dos exercícios e ao erro. A questão, no caso, técnica era encher o peso, exato, encher a sobrecarga excessiva, colocar ali e fazer movimentos roubados, movimentos encurtados, movimentos balísticos. Por quanto tempo você acha que você treinou errado no início do seu trabalho? 5 início anos. do seu 5 anos. Eu treinei 5 anos errado e o meu primeiro contato com uma pessoa que assim me ensinou que era técnica de treinamento foi meu primeiro treinador, o Wilson Santos. Então foi dele que eu aprendi, foi dele que eu tirei a minha primeira base dentro do esporte como atleta para depois me tornar treinador. Entendi. Então, os erros, assim, a carga excessiva, assim, eu tive um problema no início também com terra, coloquei o máximo que eu conseguia e tive uma hérnia aí logo no início. Sensacional, juro. Essa é bem interessante. Atleta, ele vai no limite. Ou além dele. Isso. Ou além dele. Você tem quantos anos de profissão? Eu tô na área há 24 anos. Você já superou seus limites várias vezes. Várias. Várias E vezes. tento até hoje. Compensa chegar no limite físico e mental para alcançar seu resultado? Depende do que você almeja. Quando você fala de esporte competitivo, a maioria dos atletas sonha em chegar no Mr. Olímpia. Estou falando do fisiculturismo. Seria o índice mais alto que o atleta consegue atingir quando você fala de padrão ali de critério técnico dentro do esporte. O Mr. Olímpia é o ápice da categoria. Qualquer atleta que está disposto a querer fazer parte desse seleto grupo do Mr. Olímpia vai se sujeitar aos treinamentos mais intensos, vai se sujeitar à dieta mais difícil de ser feita e todos os desafios que são colocados para ele durante a preparação, ele vai fazer porque ele está ali determinado a cumprir o que ele mesmo se propôs como missão. Ele vai chegar ele está disposto a morrer por aquilo, literalmente. Provavelmente ele está disposto a morrer por aquilo. Se ele tem a ideia de ir para o Mr. Olímpia, ele está disposto a sim sacrificar a sua saúde em prol de um time. Tirar 10 anos da sua vida. Sim. E a pergunta é essa, você acha que compensa ou não? Tudo depende do que a pessoa sonha. Então ela vai ter ali a liberdade de escolher viver menos, mas com glórias dentro do esporte. Existe um jargão sobre isso. Né? Isso, pode sim conseguir viver tanto tempo quanto uma pessoa normal, mas isso é uma loteria. Ou ela pode pensar em construir uma carreira dentro do esporte, levar em consideração questões de saúde e até onde ela acha que tem condição de saúde para suportar e ali encerrar a carreira. Então você também tem esse perfil de atleta, que é aquele atleta mais consciente que sonha com grandes títulos, mas que não tem capacidade de colocar a saúde em risco, como esses atletas que estão dispostos a chegar no mais alto nível estão. Vale lembrar que é o seguinte, o Júlio Balestrin, ele está falando de alta performance no fisiculturismo, tá? Eu tenho, né, eu sempre falo uma coisa assim, qualquer esporte de alto nível é a mesma coisa, não é saúde. Não é saúde. Quando a gente fala de performance em alto nível, a gente não está falando o ciclista, o jogador de futebol, o maratonista, o nadador que fica 9 horas treinando, o cara que salta em altura, o cara que salta em distância. Todos esses atletas, eles se submetem a duríssimos treinamentos e alguns se submetem ao uso de substâncias que são proibidas. Não existem só esteroides que são proibidos, mas existem formas de você conseguir burlar o doping e esses atletas
no intuito e na ganância de vencer a competição quanto antes, tentam antecipar o título através do uso de substâncias ilícitas. Vale lembrar que todas essas substâncias são controladas pelo COI, são proibidas, mas quando você fala de teste antidoping, custa muito caro. Cada antidoping custa mais de $1.000. Então, se você for fazer uma competição onde tem 100 atletas, pelo menos $100.000 só para poder avaliar a condição vai escolher sanguínea. uns 3 ali, Exato. 2 e pronto. Vai escolher ali alguns que a gente pode chamar até de bode expiatório, e a competição vai acontecer, entre aspas, de uma forma limpa. Concordo, plenamente. Essa é uma pergunta totalmente pessoal. Totalmente pessoal. É um momento da minha vida que eu estou passando. Como você mantém o equilíbrio entre a sua vida profissional e a sua vida pessoal? Vou te dar um exemplo. Eu sou um grão aqui, ó. E relato pra você que tem hora que eu não quero responder mensagem. Eu queria ficar jogando videogame, ou ficar com a minha filha, ou ficar com a minha esposa, e não posso, né? Não posso. E isso é uma guerra na maioria dos profissionais que são bem-sucedidos. Sim. Concorda comigo? Concordo. Os profissionais bem-sucedidos, os que fazem diferença, eles, além de ficar bitolado, porque eu acredito assim, para você ser bom em alguma coisa, você tem que ter 2 fatores. Você tem que ser bitolado por aquilo, concorda? Você tem que ser bitolado por aquilo, e você tem que amar de uma forma que você vai esquecer o mundo daquilo ali. E como eu acredito que você passa isso também. Só que eu gostaria de saber como você lidar com isso. Pode abrir o jogo assim. Foca neles. Esses caras são o meu psicólogo. Esses caras são o meu psiquiatra. Então, o treino para mim, ele tem uma função, além de preservar a massa muscular que eu conquistei ao longo desses anos competindo, tem uma função psicológica. Quando você treina, você libera endorfinas que te trazem sensação de prazer. E quando você tem aquela sensação de prazer, você volta para o seu estágio de equilíbrio natural. Uma pessoa equilibrada tem uma capacidade maior de tomar as melhores decisões, as decisões mais certas. Uma pessoa equilibrada vai pensar muito bem em como que ela vai articular o dia dela para conseguir render mais. Você faz o que você precisa fazer. Treino, trabalho, chega em casa e cuida da sua família. Quando você faz todas as suas refeições em ordem, seu treino, seu trabalho, chega em casa e está a sua família esperando, você chega e você tem aquela sensação de alívio. Hoje eu cumpri a minha missão, hoje eu bati a minha meta. Então agora eu vou aqui curtir com a minha família, assistir um pouco de TV com eles, porque amanhã é um novo dia onde eu preciso repetir esses atos novamente. Então você precisa repetir os atos até eles se tornarem hábitos. Depois que isso se tornou hábito e você tem aquilo dentro de uma logística onde você tem os seus momentos de lazer, tem os seus momentos de trabalho e tem o seu momento para o treino, você tem aquela sensação de equilíbrio e aí sim você consegue ali se manter estável durante a maior parte do tempo. Obviamente todo mundo tem o seu momento de insanidade, mas a musculação e essa organização ajuda você a manter o foco e ter menos problema com isso. E eu sou isso daqui, né? E eu fico imaginando assim... Você está fazendo dessa forma? Faço. É a minha terapia, todos os dias. Todos os dias é 45 minutos. É a primeira coisa do dia? Não é. Experimenta fazer como primeiro. Então, ótimo. Essa eu vou seguir. Experimenta você fazer como primeiro. É porque a academia abre, ela não abre antes de eu começar a trabalhar, eu começo antes da academia abrir. Mas por que experimentar antes? Por que experimentar antes? Porque você tem que entender que quando você fala de treinamento e pessoas que sim vão se dedicar ali buscando sua performance, aquela performance pessoal, não estou falando de competição, sim. Eu estou falando de você estar ali dando sempre o seu melhor. Quando você faz isso, automaticamente
você consegue ali liberar todas as endorfinas que estão relacionadas à sensação de prazer. Quando você termina o treino, você fala, nossa, fiz um treino e foi ótimo, agora eu vou tomar meu banho e vou trabalhar energizado. O treino, tecnicamente, seria a parte mais dura do seu dia. Já foi? Quando você faz o treino primeiro, que é a parte mais dura do seu dia, o resto se torna muito mais fácil. Então você já sai da academia, tipo, cara, eu já treinei, o resto agora é moleza. Ótima dica, vou seguir, vou te marcar lá. O Júlio falou, você faz de manhã? Você faz, é a primeira coisa? Sim. É. Você treina todos os dias? Quando não tenho possibilidade, não, mas a maioria das vezes... É a primeira coisa, antes de todo mundo. Até porque quem trabalha com academia, depois que você trabalha com todo mundo, você já não quer mais trabalhar para você. Sim. Então você quer ir para casa. Eu vou na raça, jogo pretendo, coisa e tal, e faço todo dia, mas aí, não sai a mesma coisa. Aí fica com insônia à noite. Não. Tá tão cansado que apaga. Júlio, se eu deitar aqui eu durmo. Cabra bom. Mas não é vida. Mas eu entendo que não é vida. Tá? Verdade. Eu entendo que não é vida e estou tentando sanar. E por isso que é uma pergunta, porque eu vejo que você hoje em dia é o top 1 do Brasil de treinador. Cara, como é que ele lidar com isso? Sim. Cara, por exemplo, aluno chato. Você tem aluno chato? Hoje, o trabalho dentro da mídia, ele possibilita você a trabalhar com pessoas de diferentes personalidades, de diferentes nichos. Sim. E cada um vai vir com uma perspectiva diferente do que ela está buscando ali, qual que é o objetivo dela quando você fala de treinamento. Então eu preciso entender que o Danilo Gentili é um apresentador que está vindo aqui tentando melhorar, mas a performance do Danilo está longe de ser a performance que nós achamos ideal. E romper essa barreira, tipo, pô, faz isso. Exato. E o cara não fazia, então, é muito agora, difícil. Né? A batalha é conseguir quebrar ali os paradigmas que ele tem com relação a medo de levantar peso, medo de enfrentar o exercício. Sim. Então são tudo características que são de iniciante. E que conforme o tempo vai passando e a pessoa vai se familiarizando cada vez mais com a prática do exercício físico, isso acaba não acontecendo mais. Então eu vejo que, mais uma vez, você tá ali praticando, até aquilo se tornar um hábito. Sensacional isso aqui. Sensacional. Dia 27 eu estarei com todos vocês aí. Preciso muito que vocês vão até esse evento, é muito importante. Por quê? Porque pela primeira vez está tendo um evento dessa grandiosidade na região. Então é muito importante a participação de todos vocês, para que vocês fomentem o esporte, para que vocês tenham acesso a informação de qualidade, para que vocês consigam ver novos atletas surgiram e também pessoas que nunca foram atletas interessadas com a nossa saudosa e magnífica musculação. Gente, é uma energia que, assim, imensurável. Obrigado. Parabéns, tá? Esperamos você em Juiz de Fora. Bom, Lê, pode perguntar ou não? Pode perguntar. Pode perguntar do jeito que tá aqui? Pode. Beleza. Então, vou perguntar. Júlio,